E aí pessoal, meu nome é Márcio e você está assistindo a mais um vídeo deste novo canal na internet. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é e quais as vantagens e desvantagens de se desenvolver uma página na internet seguindo uma arquitetura de Single Page Application, beleza? O objetivo dessa aula não é mostrar um passo a passo de como implementar um SPA. O foco aqui vai ser na questão arquitetural, dando uma visão um pouco mais teórica sobre o assunto. A ideia é que depois de assistir esse vídeo, você tenha uma boa base conceitual de como funciona uma página SPA. Esse conhecimento vai ser bem útil para você quando estiver estudando uma biblioteca ou um framework que utilize esse paradigma. Então, bora começar? Antes de falar sobre o que é uma Single Page Application, precisamos conversar um pouco sobre como eram construídas as páginas antes de existir o conceito de SPA. Então, como funciona uma página tradicional? Eu criei um diagrama para ajudar a gente a visualizar isso. Bom, tudo começa com o usuário digitando o endereço da página no navegador, que por sua vez faz uma requisição HTTP no respectivo servidor. E como retorno, ele recebe todo o conteúdo da página, o HTML, o CSS e JavaScript. Claro que esse diagrama é só uma representação. Na verdade, são feitas várias requisições em paralelo, uma para cada recurso. A primeira para pegar a página HTML, outra para recuperar os arquivos de CSS, JavaScript e por aí vai. Quando todo o conteúdo necessário tiver sido baixado, o navegador vai conseguir construir a página e exibir para o usuário. Aí, vamos supor que o nosso usuário clique em um link qualquer da página. O que vai acontecer? Bom, todo o fluxo vai se repetir novamente. Será feita uma nova requisição HTTP ao servidor, que vai retornar uma nova página HTML, novos conteúdos de CSS e também JavaScript. E durante esse intervalo de tempo, toda a página fica basicamente indisponível para o cliente. Ele tem que novamente esperar a página ser carregada para conseguir ver algum conteúdo relevante e poder interagir com o site. Ah, é tipo quando o navegador ficou com aquela página em branco e um símbolo descarregando ali na barra de endereços, né? Isso aí. Até algum tempo atrás, essa era basicamente a única forma de se desenvolver um site na internet. Mas, no início dos anos 2000, os programadores front-end começaram a experimentar algumas abordagens um pouco diferentes. O resultado disso foi que em 2005, o Jesse James Garrett escreveu um artigo onde apresentou o termo Ajax pela primeira vez. E com isso, as páginas começaram a ficar cada vez mais dinâmicas e a sua arquitetura um pouquinho mais complexa. Provavelmente, uma das primeiras grandes páginas que conseguiu utilizar essa tecnologia de uma forma bem produtiva e interessante foi o Gmail da Google. Utilizando requisições assíncronas e em background, o Gmail conseguiu trazer uma experiência muito melhor para o usuário. Foi uma das primeiras vezes que um site conseguiu trazer uma sensação de uma aplicação desktop para dentro do browser. E tentar simular esse comportamento de uma aplicação desktop é justamente um dos pilares das Single Page Applications. Bom, vamos dar uma olhada agora em um outro diagrama, dessa vez mostrando mais ou menos como é que é o fluxo de uma página que segue o conceito de SPA. O começo é igual ao modelo anterior. O usuário digita uma URL no navegador e é feita uma requisição HTTP ao respectivo servidor, que retorna uma página HTML inicial, além de algum conteúdo CSS e JavaScript. Mas, nesse retorno, já temos um diferencial. Nessa arquitetura, em geral, é retornado apenas conteúdos estáticos, só uma estrutura da página, uma espécie de container. Algumas pessoas vão chamar essa página de App Shell, no sentido de ser uma concha, como se fosse só a casca da nossa aplicação. Assim que a nossa página inicial é carregada, uma outra requisição é feita, mas, dessa vez, a requisição é executada em background, e o seu objetivo é retornar o conteúdo dinâmico da nossa página. Vamos supor que estamos desenvolvendo, por exemplo, uma rede social. Naquela primeira requisição, seria baixado todo o conteúdo estático da nossa página, todo o layout e etc., mas nenhum conteúdo dinâmico. Ou seja, não seria possível ainda ler nenhum post dos nossos amigos ou algo assim. É nessa outra requisição, assíncrona, que esse conteúdo dinâmico é baixado. E normalmente é utilizado o padrão JSON para o retorno desses dados. Assim que essa requisição é finalizada, algum código JavaScript é executado para que o conteúdo da página seja então atualizado, finalmente mostrando essas informações para o nosso usuário.
Nossa, cara, tá parecendo muito mais trabalhoso. A arquitetura de um SPA é sim mais complexa, mas já já a gente vai ver melhor os benefícios desse modelo, beleza? Tá, e o que acontece quando o usuário clica em um link? Bom, nesse caso, em geral, uma nova requisição assíncrona é feita via JAX para recuperar o conteúdo dinâmico referente àquela tela do link que foi clicado. E mais uma vez, é retornado apenas conteúdos no formato JSON. E ao contrário do modelo antigo, a tela não é toda recarregada. Através de códigos JavaScript, o programador consegue alterar a tela para que ela represente o novo estado com os novos conteúdos. Note que no modelo que eu apresentei anteriormente, um novo conteúdo HTML era gerado e retornado cada vez que o usuário clicasse em um link. Nesse modelo de Single Page Application, não. O conteúdo HTML é recuperado apenas uma vez, na primeira requisição. Depois disso, a página é alterada e manipulada através de códigos JavaScript. Essa técnica, quando aplicada corretamente, faz com que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida, transmitindo assim uma sensação para o usuário muito similar à de uma aplicação desktop. Bom, esse modelo SPA que eu mostrei para vocês é só um exemplo. Na verdade, ele pode se tornar muito mais complexo que isso. Existem técnicas como lazy loading, caching, pre-caching, padrão purple, modelo rail, offline first, server push, server-side rendering, PWA, service workers e várias outras tecnologias e padrões diversos que servem para tentar melhorar a experiência dos nossos usuários, principalmente quando eles estão acessando nossas páginas através de dispositivos móveis. Bom, eu queria também falar algumas vantagens e desvantagens entre usar Single Page Application e Multi-Page Applications. Em relação aos SPAs, a primeira vantagem que eu poderia destacar é a possibilidade de desenvolver páginas altamente reativas, trazendo uma experiência muito melhor para o usuário. Outra característica interessante é que o código HTML não é gerado dinamicamente pelo back-end, o que permite então o desacoplamento total entre o código do back-end e o do front-end. Em teoria, é possível reescrever todo o front-end sem alterar nenhuma linha do back-end, e vice-versa. Isso é muito interessante, principalmente em projetos onde os times de front e de back são equipes distintas. Além disso, a complexidade dos códigos JavaScript já vinha crescendo bastante antes mesmo de começar a existir os primeiros SPAs. O chamado já trazia dores de cabeça e diversos bugs nas páginas. E o código-fonte da parte dos front-ends era quase uma terra sem lei, né? Na maior parte dos casos, era uma verdadeira bagunça. Por causa disso, foram criadas diversas bibliotecas e várias propostas arquiteturais foram feitas para tentar resolver esses problemas. Hoje, temos algumas alternativas para estruturar melhor nossas Single Page Applications, de forma a permitir, por exemplo, que seja possível fazer facilmente testes unitários, testes funcionais, que o nosso time de front-end consiga ter vários desenvolvedores trabalhando em paralelo, etc. Mas nem tudo são flores, né? Existem também algumas desvantagens em se utilizar uma arquitetura SPA. Uma delas, que vive sendo discutida, é em relação à otimização para motores de busca. Quando você faz tudo em uma única página, o seu site começa a ter um autoacoplamento com códigos JavaScript. Isso dificulta bastante a indexação das suas páginas pelas ferramentas automáticas, como o buscador do Google, por exemplo. Para que os buscadores consigam indexar bem o seu conteúdo, em geral, você tem que seguir uma série de boas práticas e tomar certos cuidados que antes não eram necessários. Outro possível problema é que, em geral, as páginas que seguem o modelo de Single Page Application tendem a ter um carregamento inicial com muito mais dados. Isso acontece porque normalmente no primeiro acesso já são baixados o layout de todas as páginas do site, vários CSS, código JavaScript, e muitas vezes, nesse momento, são baixadas várias bibliotecas e tudo mais. Se o desenvolvedor não for muito cuidadoso, corre o risco de ter um site que precisa de muitos recursos só para exibir a primeira tela. Isso pode trazer uma experiência bem ruim para o usuário, principalmente aqueles com uma conexão mais lenta. Claro que existem várias técnicas para tentar evitar isso, mas é uma preocupação a mais que você vai precisar ter, beleza? E nesse modelo, o programador front-end precisa ter conhecimentos mais sólidos de programação. Com a arquitetura anterior,
ainda era possível se virar para desenvolver um site sabendo apenas HTML, CSS e o básico de JavaScript. Mas desenvolver uma single page application fica bem mais difícil caso não tenha sólidos conhecimentos de programação. Além disso, existem diversas tecnologias e várias arquiteturas diferentes foram propostas e estão sendo testadas para se encontrar qual a melhor forma de se criar um SPA. Todos os dias são criadas novas bibliotecas, novos frameworks e até novas linguagens de programação para tentar encontrar qual a maneira mais eficiente e mais fácil para se desenvolver uma single page application. Essa constante evolução pode comprometer principalmente a manutenibilidade a longo prazo. Será que as bibliotecas, o framework ou a linguagem que você escolheu ainda vão existir daqui a 6 meses? E será que o código que você gastou meses e meses desenvolvendo vai continuar compatível com futuras versões dessas tecnologias? Muita gente já quebrou a cara escolhendo uma solução que na época estava super na moda, mas que depois de algum tempo foi abandonada. E a galera que tinha entrado na onda ficou lá, sem suporte e se vendo obrigado a praticamente reescrever todo o front-end em outra tecnologia. Então, se você estiver desenvolvendo principalmente um site que vai precisar ser mantido por muitos anos, esse é um fator bem importante que precisa ser levado em conta. Outra característica típica de SPAs é que, por fazerem bastante uso de códigos JavaScript, muitas vezes acabam ficando incompatíveis com navegadores muito antigos ou alternativos. Mais uma vez, existem algumas técnicas para tentar evitar isso, mas, de novo, é outro fator que o desenvolvedor vai ter que se preocupar. Bom, esses eram os fatores positivos e negativos que eu queria destacar em relação aos SPAs. Mas eu levantei também algumas vantagens e desvantagens de se utilizar aquela arquitetura mais antiga, das multi-page applications. A primeira vantagem é que é uma técnica mais consolidada e, em geral, mais simples. E uma das consequências disso é que a otimização para motores de busca acaba se tornando muito mais simples. No geral, soluções desse tipo também são mais simples de se implementar, embora isso talvez seja um pouco controverso. Se você estiver desenvolvendo um site que precisa de muita interação com o usuário, provavelmente vai acabar tendo que colocar bastante código JavaScript em suas páginas. Então, não dá para falar muito sobre isso sem analisar caso a caso. Mas normalmente essa técnica tem um acoplamento um pouco menor com códigos JavaScript, trazendo então uma compatibilidade maior com browsers mais antigos. E como principais desvantagens das multi-page applications, podemos destacar que, como nesse tipo de solução é necessário constantemente recarregar toda a página, a experiência do usuário pode ficar um pouco degradada. E pelo fato de todas as páginas HTML serem geradas dinamicamente pelo servidor de aplicação, você provavelmente vai ter um acoplamento bem maior entre o seu front e o seu back-end, tornando mais difícil o desenvolvimento e a evolução deles de forma independente. Outro ponto relevante é que a arquitetura clássica de uma multi-page application já está um pouco defasada. E nesse modelo é mais complicado fazer algumas coisas que hoje em dia são consideradas bem importantes, como testes automatizados, por exemplo. Não é impossível, mas no caso das single page applications, existem várias técnicas que facilitam bastante esse trabalho. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Se você entendeu tudo que a gente conversou aqui, já deve ser capaz de identificar as situações onde é melhor optar por usar um SPA. E já deve conseguir prosseguir seus estudos, aprendendo a tecnologia que você mais estiver interessado. Beleza? Não, cara, peraí, fala mais, mostra uns exemplos aí, sei lá. Tem muita mais coisas que eu gostaria de falar aqui. Queria conversar sobre tópicos como Two-Way Data Binding, One-Way Data Flow, como funciona a arquitetura proposta pelo Flux, o que é e para que serve o Virtual DOM e muitas outras coisas. Mas já falei muito nesse vídeo e esses temas vão ter que ficar por uma outra hora. Se você curtiu esse vídeo e quer que eu continue gravando outras aulas sobre esse tema, então dá um like aí, se inscreve no canal e curte também nossa página lá no Facebook. Quanto mais gente mostrar interesse, mais vídeos eu vou gravar aqui no canal, beleza? Então, é isso aí. Até mais.